Paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fico feliz, né? Porque algumas vezes não preguei tantas vezes na vida, mas as poucas vezes que eu ministrei, eu nunca deixei de tremer as pernas, de sentir um temor, né, pastor? Né? É sempre esse temor, é sempre esse medo, Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, fala com a tua igreja, né? E mais do que nunca, depois que a gente veio para cá, eu tenho sentido essa cobrança da parte do Senhor, né? E não tem para onde você for, você vai dirigir uma igreja, você vai ministrar, amém? E eu sempre tive mais familiaridade com o louvor, sempre amei louvar o Senhor, mas irmãos, não há louvor sem palavra, né? Não há louvor que possa alcançar a vida se ele não estiver inspirado na palavra de Deus. Então, nós, como obreiros, né, devemos sempre nos apresentar como obreiros aprovados pelo Senhor. Né? E o que é ser um obreiro aprovado pelo Senhor? É um obreiro que lê as Escrituras, né? É um obreiro que busca aprender mais do Senhor. Então, nós estamos juntos aqui. Eu falo para os irmãos que são mais próximos a nós, que nós estamos numa escola, que esse novo lugar que o Senhor nos enviou, e todos nós vamos aprender juntos, nós vamos vencer os nossos medos juntos, né? Então eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar ministrando a sua palavra mais uma vez, e eu creio que o Senhor irá falar conosco nessa noite através da sua palavra, amém? Vamos, eu não vou cansar muitos irmãos, também não quero estender muito horário, sei que os irmãos aqui, né, a maioria trabalha, tem seus compromissos, mas nós estamos aqui para fazer tudo que o Senhor mandar nessa noite, amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor comigo no livro de Mateus capítulo 6, alguns versos, nós 22 a 24. Mateus capítulo 6, verso 22. Aqueles que acharam de amém? Glória a Deus. Amém, irmão? Vamos estar lendo juntos? Eu vou estar lendo, os irmãos meditam esses versículos, amém? 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Os irmãos podem se assentar nessa noite. Eu sei que essa palavra é uma palavra muito conhecida, né, da igreja. Por várias vezes, eu sei que aqui tem irmãos que têm anos e anos de caminhada, né, os pastores, família, amigos, irmãos, enfim, missionários. E, irmãos, por mais que a gente aprenda e ouça desde sempre que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo, o que é a candeia? A candeia é como se fosse uma luminária, né? Os irmãos que são mais antigos aí da roça, sabe, conhecem bem a candeia. E a palavra de Deus, como ela sempre usa exemplos do passado, exemplos da época, ela vai nos ensinar, né? E aqui ela fala, os nossos olhos são a candeia do nosso corpo, ou seja, os nossos olhos transmitem aquilo que nós temos dentro de nós, né? Então, eu queria nessa noite trazer um tema breve dessa mensagem, que seria um tema chamado inversão de valores. E já iniciar perguntando para os irmãos nessa noite, como os irmãos têm olhado as situações que têm acontecido à sua volta? Como eu e você têm olhado as situações que têm acontecido à nossa volta?
E eu não digo isso só com relação à vida espiritual, mas também a nossa vida financeira, a nossa vida amorosa, a nossa vida conjugal, né? A nossa vida profissional. Os irmãos sabem que nós temos vivido uma época muito difícil, mas que ainda sendo uma época tão difícil, irmãos, muito do que a gente passa, muito do que a gente vive, tem a ver com a forma que nós encaramos as situações que estão ao nosso redor, né? Todos nós temos, todo santo dia, quando nós abrimos nossos olhos, seja para trabalhar, seja para estudar, seja para fazer os nossos deveres de casa, nós temos a opção de olhar, de ajoelhar, agradecer ao Senhor, de abrir os olhos e falar: Senhor, obrigado por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade de estar aqui, nessa terra, nesse lugar, porque nós somos peregrinos, né? Nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem para aprender, iniciar o nosso dia com bons olhos. Ou nós já temos acordado, já pensando nos problemas, pensando na conta que eu tenho para pagar, no boleto que vence naquele dia, pensando no patrão chato que eu vou encontrar quando eu chegar no meu emprego, ou naquele cliente chato que eu vou ter que atender, ou na minha esposa que não fez, não limpou a casa, ou no meu marido que não arrumou o chuveiro que eu tinha mandado ele arrumar. Como nós temos olhado, irmãos? Com bons olhos ou com maus olhos? Eu queria trazer para os irmãos nessa noite um exemplo de padrão de gratidão de Jesus. O que a palavra fala? Para que nós sejamos o quê? Imitadores de Jesus. E o que a gente sempre tem que pensar? Como o Senhor Jesus agiria nessa situação? Já que eu sou feito imagem e semelhança do Senhor, como o Senhor agiria nessa minha situação? O que o Senhor faria nessa minha situação? E os irmãos conhecem bem a passagem da multiplicação dos pães, que o Senhor já vinha, né, realizando muitos milagres, curando, libertando enfermos, até o momento que uma grande multidão começou a acompanhar o Senhor Jesus. Aonde o Senhor chegava, às vezes a multidão já estava lá esperando Jesus para correr atrás dele e falar: Senhor, eu tenho uma causa impossível, Senhor, me cura, Senhor, liberta, Senhor, salva meu marido, minha esposa, minha filha. Os irmãos conhecem a passagem da filha de Jairo, da filha da mulher de Naim e tantos outros milagres que o Senhor Jesus realizou, né? Então, onde o Senhor Jesus chegava, havia uma grande multidão esperando. Então, nessa passagem de Mateus 14, se a gente for olhar um pouquinho mais à frente, a gente vai encontrar, né, no versículo, a partir do verso 13, sobre a primeira multiplicação dos pães. E eu queria deixar bem frisado aqui para os irmãos sobre o poder da gratidão, irmãos. Como o nosso Senhor Jesus era especialista em ser grato, e especialista em ser grato muito antes de receber, muito antes de fazer. Os irmãos sabem bem, os discípulos de Jesus falaram: Mestre, despede essa multidão, já está ficando tarde, as pessoas precisam ir embora, eles precisam se alimentar. E Jesus então chega e fala: eu não vou despedir essa multidão sem antes alimentá-los. E ele pergunta aos discípulos: o que vocês têm aí? O que vocês têm? E os discípulos chegam e através de um menino eles falam: Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, uma causa praticamente impossível, né? Eram praticamente 5.000 pessoas que a palavra fala. Dentro desse pavilhão aqui, eu creio que caberia nem 10% de uma multidão dessa. Hoje nós estamos aqui em pouco mais de 20 pessoas e a gente olha, parece tão grande. Caberia 10% do que estava naquela multidão. E os discípulos chegam para Jesus com 5 pães e 2 peixinhos. E ali o Senhor opera mais um dos seus milagres. Mas antes
antes que o Senhor viesse a operar o milagre, o que Jesus fez? Vamos ler aqui na palavra do Senhor? Glória a Deus. Vamos ler aqui então, aqui 5 pães e 2 peixes, e no verso 18, ele diz: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães deu aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram os pedaços que sobrejaram 12 alcofas cheias, ou seja, 12 cestos sobraram. Mas antes que o Senhor fizesse a multiplicação, o Senhor ergueu a mão ao céu e falou: graças te dou. O Senhor agradeceu, igreja. Antes de realizar o milagre, o Senhor agradeceu. E como eu e você tem reagido aos problemas ou às causas impossíveis? Irmãos, é fácil fazer uma comparação. É como se nós tivéssemos uma conta de 5 mil reais para pagar e só tivesse 120 reais na carteira. Os irmãos conseguem ter essa proporção de milagre? E você saber que aquilo ali depende totalmente, inteiramente de você, e você erguer a sua carteira ao céu e falar assim: Senhor, graças te dou por essa conta paga, graças te dou por esse trabalho que o Senhor me deu, graças eu te dou pela minha saúde. Às vezes você está com o diagnóstico médico na sua mão, que diz totalmente o contrário, e você ergue: Senhor, graças te dou pela minha cura. Irmãos, eu e você, nós somos capazes de fazer isso. Nós temos sido capazes de fazer isso, igreja, de agradecer ao Senhor muito antes dele fazer algo. Pois é justamente o que o Senhor fazia, e ele fez tantas outras vezes, assim como ele já, após essa multiplicação, o Senhor realizou outra multiplicação, na última Santa Ceia, sabendo que ele seria morto, que ele seria traído. Nós fazemos isso todos os meses aqui na igreja, quando nós vamos ministrar a Santa Ceia. O que nós lemos lá na palavra no livro de Coríntios? E tendo dado graça, partiu o pão e disse: esse é o meu corpo. E tendo dado graça, é isso que eu quero trazer para a nossa meditação nessa noite. O quanto nós temos dado graça, irmãos. A gratidão é a chave da multiplicação. E você possa sair aqui nessa noite com essa certeza: a gratidão é a chave da multiplicação na minha e na sua vida. Glória a Deus. Enquanto nós agradecemos muitas das vezes pelo que nós ainda não temos, o Senhor trabalha em meu favor, em seu favor. O Senhor abre porta onde não tem porta. O Senhor abre caminho no meio do mar. O Senhor ressuscita o morto. O Senhor cura o cego. O Senhor faz levantar o coxo. Aleluia. Tudo mediante a gratidão. Aleluia. Irmãos, a ingratidão é uma das piores sensações que o ser humano pode experimentar. Eu tenho certeza que não só eu, como todos os irmãos, acho que com exceção das crianças que estão aqui nessa noite, já experimentaram a sensação da ingratidão. Não tem nada mais doloroso. Eu creio que somente para se comparar isso seria a dor da traição, que é tanto quanto uma ingratidão. Você fazer algo e se deparar com uma pessoa ingrata, se deparar com alguém que te trai, que te fere pelas suas costas. Irmãos, nosso Senhor não fugiu, Ele não deixou de passar por isso. Sabe o que às vezes acontece? É que eu e você, nós temos uma expectativa além do que nós deveríamos criar. Na verdade, quanto maior é a ingratidão que nós sentimos, maior foi a expectativa que nós colocamos naquilo. Então, nós podemos fazer o quê?
ajudar sem esperar nada em troca. Nós podemos semear com a fé que a colheita vem do Senhor, não que o meu irmão, não que o seu irmão, seu parente, o seu pai, sua mãe, seu filho vai retribuir o que você fez. Se retribuir, amém. Se eu ajudei o irmão aqui, ali na frente, ele me retribuiu, amém por isso. Mas se ele não me retribuiu, amém também. Seja feita a vontade do Senhor. O Senhor é um Deus que vê e sabe todas as coisas. O Senhor sabia que ele ia ser traído, e mesmo assim ele foi, mesmo assim ele sabia o propósito que ele tinha que cumprir. Tanto que ele cumpriu, ele morreu, mas como ele havia prometido, ele ressuscitou no terceiro dia. E mais um padrão de gratidão, irmãos. Quando Jesus, após o terceiro dia, Jesus já estava morto, os discípulos estavam no caminho do vilarejo, que era próximo de Jerusalém, né? O caminho de Emaús, os irmãos já ouviram falar. Estavam voltando tristes, desolados, cabisbaixos, porque até então tudo que eles acreditavam, Messias, Salvador do mundo, morreu. Eu não acredito mais, eu estou com medo, eu não sei o que vai ser da minha vida. E aqueles dois homens voltavam, até que no meio do caminho eles encontram um homem que começa a caminhar com eles e pergunta: o que aconteceu por aqui? E eles falam: você não está sabendo, não? Você não mora aqui na região? Você não está sabendo que o Messias, Salvador, o Cristo foi morto? Aquele que nós acreditávamos que veio para redimir a humanidade, aquele que veio para acabar com o jugo do pecado, aquele que prometeu para nós a vida eterna, que ele era o pão da vida, que ele era a água viva, ele morreu. E ali, irmãos, aquele homem começa a explicar, ele começa a falar de uma forma que ardia o coração daqueles discípulos. Aqui na palavra do Senhor, eu vou explicar para os irmãos o porquê que eu estou citando essa parte sobre Emaús. Porque após chegar na casa daqueles homens, na verdade Jesus estava em um corpo glorificado, e eles não reconheceram que aquele homem era Jesus que estava caminhando com ele. E esse homem dizia: pois tenha fé, acredite, se ele prometeu, ele vai cumprir, né? E ele já chegando ali na cidade, era uma distância aproximada, como se fosse daqui Moreira César, eu creio que eles passaram o dia inteiro conversando, caminhando, e o Senhor renovando as promessas. Ele falou: poxa, não sigam viagem, não siga viagem, turma, venha cear conosco, entre na nossa casa. Entre na nossa casa. E ali Jesus entrou, sem que ele soubesse que era Jesus do corpo glorificado. E eles convidam Jesus para cear com ele, e dar essa honra ao Senhor Jesus. E mais uma vez o Senhor Jesus ergue o pão, parte e dá graças. Graças te dou. Tem uma música do Voz da Verdade que fala: ele dormiu em casa, não ouviu? Fez o meu lar renascer, foi no partir do pão que ele subiu. Ou seja, Jesus abriu os olhos. Aquele momento que Jesus pega o pão e parte, eles abrem, caem as escamas dos olhos deles, eles falam: é o Mestre, é Jesus. Através de mais um ato de gratidão, eles reconhecem que Jesus estava no meio deles. Igreja, que nós possamos reconhecer Jesus na nossa vida, na nossa casa, em cada momento que nós estivermos em gratidão. Deus, aleluia. Que nós possamos, irmãos, reconhecer e perceber que Jesus está próximo, que Ele anda próximo de nós, e às vezes nós não estamos reconhecendo Jesus. Não vamos esperar, igreja, não vamos esperar passar pelo medo para reconhecer que Jesus é na nossa vida. Não vamos esperar enfrentar o medo, enfrentar a dificuldade ao extremo, para reconhecer o poder de Jesus na minha e na sua vida. Como nós vamos reagir no momento de medo, no
no momento de impotência, no momento de Senhor, eu não sei o que eu faço. Senhor, daqui para frente é só o Senhor na minha vida. É nessa hora, irmãos, que nós temos que inverter tudo que a nossa mente, o nosso eu carnal, a nossa natureza adâmica faz com que eu e você pense em fazer. É nessa hora que nós temos que pensar como Jesus agiria, como Jesus faria. E não só, irmãos, como padrões de gratidão. Eu gostaria de trazer para os irmãos, bem rapidinho, que o padrão de perguntas e respostas do nosso Jesus. Os irmãos sabem que Jesus era especialista em perguntas. Ele era especialista em responder ofensas com perguntas. Vocês já ouviram falar que as pessoas inteligentes, elas ouvem mais e falam menos? As pessoas sábias, elas mais ouvem do que falam. Porque às vezes você ouve tanto, ouve, e com uma pergunta que você faz para alguém, você responde muita coisa. Só com a sua própria pergunta. Você induzir a pessoa a refletir sobre o que ela acabou de falar, faz com que ela mesma já tenha a resposta. E o Senhor Jesus era especialista em fazer isso. Os irmãos lembram da passagem quando Pedro anda sobre as águas? Eles haviam acabado de sair da multiplicação dos pães, e Jesus pede aos discípulos: vão e atravessem do outro lado, que eu vou mais à frente, mais tarde eu vou e encontro com vocês. Eu posso crer que os discípulos falam: mas como você vai encontrar com a gente, mestre? Se a gente vai estar com barco, né? Você vai encontrar a gente de que jeito? Jesus fala: não, vou dar meu jeito. Nossa Senhora de Deus falando: vou dar meu jeito. E naquela madrugada vem uma forte tempestade. Os irmãos conhecem bem essa passagem. Os discípulos se assustam, os discípulos começam a ficar apavorados. E eu imagino, né, quão grande deve ter sido essa tempestade, porque Pedro era um pescador, a vida inteira só fez isso, e ele estava assustado, estava apavorado com aquela tempestade. Até que no momento eles veem, naquela tempestade, no meio do caos, eles encontram Jesus. Eles veem Jesus andando sobre as águas e falam: não é possível, é um fantasma. Olha a falta de fé, irmãos. Depois de ver Jesus operar tantos milagres, Jesus fazer tantas maravilhas, eles ainda duvidavam que Jesus era capaz de andar sobre as águas. Então Pedro, num ato de coragem, Pedro era famoso por ser corajoso, né? Inconstante muitas vezes, mas Pedro nunca deixou de ter coragem, de ser corajoso. Às vezes você pode não ser tão constante na obra do Senhor. Você pode não ser o que faz sempre. Não pode ser o que não está sempre disponível. Pode ser o que às vezes fala que não vai mais fazer, que está cansado. Mas o Senhor sabe que na hora que o negócio apertar, mesmo acochar, é com ele, é com você que ele vai poder contar. Amém? E assim era Pedro. Naquele momento de sufoco, de aperto, ele teve a ousadia de falar: é o mestre. E eles reconhecendo que era Jesus, o que Pedro faz? Pedro faz uma pergunta. Ele fala: mestre, se és tu, manda-me ter contigo. O que Jesus responde para Pedro? Vem. E Pedro fala para o Senhor Jesus: se o Senhor está mandando eu ir, então eu vou. E ele salta do barco e começa a caminhar sobre as águas, irmãos. Ele começa a caminhar sobre as águas. Irmãos, conseguem imaginar isso? Tudo porque ele fez uma pergunta na hora certa. Ele perguntou aos céus na hora certa. Você, irmãos, para viver o seu milagre, para eu viver o meu milagre, nós temos que fazer a pergunta certa na hora certa. Senhor, se és tu comigo, eu vou. Senhor, se o Senhor me chamou, eu creio, eu vou. E começa, irmãos, eu creio. Nós estamos aqui debaixo de uma palavra. O Senhor nos mandou para cá debaixo de uma palavra. Eu estou aqui, irmãos,
Porque tudo pode estar cooperando contra. A tempestade, a época é difícil, a fase é ruim, a inconstância é enorme na vida de muitos. Mas o Senhor liberou uma palavra para nós: vá em frente, vá e caminhe. Pedro, quando ele decide caminhar de encontro ao Senhor, ele não caminhou só pela fé dele, ele caminhou pela palavra que o Senhor liberou. O Senhor disse para ele: vem Pedro, vem. E ali, quando ele estava indo em caminho para encontrar com o Senhor, ele começou a olhar para os lados, ele começou a falar: meu Deus, o que é isso? Eu estou caminhando aqui. Ele, como eu tenho para mim, que ele pode ter olhado para trás e falar: vocês estão vendo o que eu estou fazendo? E ali ele começou a afundar. Irmãos, não tem analogia mais fácil de entender do que essa. Nós não vamos conseguir caminhar sobre uma palavra se nós estivermos olhando para o lado. Se a gente olhar para as circunstâncias da situação, se a gente olhar para a tempestade que se levanta ao nosso lado. Jesus chega para Pedro e pergunta, e fala, né? Aqui, ó, vamos um pouquinho mais à frente. Aleluias. E logo Jesus estendendo, no verso 31 do capítulo 14, e logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mais uma pergunta. O Senhor poderia simplesmente falar: Pedro, vem cá, rapaz, pelo amor de Deus, você também nem para acreditar em mim depois de andar comigo tanto tempo. Não, ele chega para Pedro e fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? Meu Deus. E o Senhor vem a nós nessa noite nos perguntar: por que você está duvidando do meu agir na sua vida? Aleluia. Por que ainda duvida, depois de caminhar do meu lado, depois de experimentar o meu sobrenatural? Por que você ainda duvida? Oh, Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Senhor ainda nos leva muitas das vezes para um ambiente de caos, um ambiente de medo, para que eu e você venha reconhecer que sem Ele nós não podemos nada. O momento de medo, o momento do caos, ele faz com que a gente olhe somente para Jesus, para que a gente tire todo e qualquer resquício de força própria, de achar que eu posso, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho capacidade, porque eu consigo. Não, eu vou fazer porque o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida. Eu vou fazer porque o Senhor é fiel para cumprir. Aleluia. E geralmente isso acontece num ambiente de muito medo, de muito medo. Pedro experimentou o sobrenatural do Senhor no momento de mais medo, eu creio que até então ele havia passado. E o Senhor é tão maravilhoso que 2 capítulos à frente, no mesmo livro de Mateus, Jesus junta a caravana, pega os seus discípulos e leva para onde? Para Cesareia de Filipe. Irmãos, depois os irmãos pesquisem que lugar era Cesareia de Filipe. Era um dos lugares mais tenebrosos da época. Era um dos lugares onde eram sacrificadas crianças, onde eram realizadas orgias sexuais, onde eram realizados sacrifícios vivos a um Deus Pan. Os irmãos sabem de onde que vem a origem da palavra pânico? Do grego, a palavra ico significa medo. Ico. Os irmãos têm Google, hoje em dia tem muito lugar que vocês vão conseguir confirmar isso que eu estou falando. A gente está numa era hoje onde não dá para iludir ninguém. Porque se você falar algo aqui, a pessoa com o celular na mão, ela consegue te contradizer. E a origem da palavra pânico, ela vem justamente disso. Ico, medo do pânico. Para os irmãos terem uma ideia de quão tenebroso era esse Deus. E ele reinava sobre aquela região.
Era um principado que reinava sobre aquela região. E Jesus pega os discípulos e leva justamente para onde? O olho do furacão. Jesus pega os discípulos e traz na porta da caverna. Depois que nós pesquisem essa caverninha que existe lá em Israel, naquela região. E ali, irmãos, Jesus lança a pergunta aos discípulos. Mais uma vez, Jesus lança a pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Na verdade, ele pergunta o que dizem que eu sou, né? Depois ele pergunta o que vocês dizem que eu sou. Ele pergunta quem dizem que eu sou. E os discípulos falam: mestre, uns dizem que você é o profeta João Batista reencarnado, que você é Elias reencarnado, que você é um dos profetas que já morreram. Tá, isso é o que dizem que eu sou. E vocês que andam comigo há tanto tempo, o que vocês dizem que eu sou? Os irmãos conseguem chutar ou arriscar, ou os irmãos que conhecem, conseguem dizer quem respondeu quem Jesus era? Foi Pedro. Por que Pedro? Justamente Pedro responde para Jesus quem ele era, porque ele tinha experimentado o sobrenatural de Jesus num momento de medo, tempos antes, no meio do mar, andando sobre as águas. E Jesus ali tem um tratar com ele e falou: homem de pouca fé, porque duvidaste. Ali, irmãos, Pedro não tinha mais dúvida de quem Jesus era. E era o Senhor Jesus perguntar para Pedro: Pedro, e vocês, quem diz que eu sou? Pedro responde: mestre, tu és Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. É no momento de medo, irmãos, é depois de passar pelo pior momento da nossa vida, que nós vamos poder reconhecer que Jesus verdadeiramente é Deus. Não há como você experimentar o sobrenatural de Deus sem você passar pela escassez, sem você passar pela dúvida, sem você passar pelo medo. Na bonança ninguém experimenta o sobrenatural de Deus. Ninguém consegue ganhar autoridade no reino de Deus fazendo coisas que todo mundo faz. Não tem como você experimentar o sobrenatural de Deus se você não passar pelo fogo, se você não for forjado por ele. E ali, após Pedro responder: mestre, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus vira para Pedro e fala: disseste bem. E não foi homem que te disse isso, foi o meu próprio Pai que te disse isso. E você, Pedro, sobre esta pedra, ele chama ainda Pedro de Simão Barjonas, né? Vamos lá na palavra, aleluia, porque ele faz questão de chamar ele pelo nome, no capítulo 16, aleluia. Capítulo 16, verso 10, verso 16. E Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pela primeira vez na Bíblia, o Senhor Jesus cita a palavra igreja. Os irmãos podem procurar. Antes dessa passagem, Jesus nunca havia citado igreja. Irmãos, Jesus levou eles para onde eu falei? Cesareia de Filipe, lugar onde consagrava crianças ali ao Deus mais temido da época. E essa caverna se chamava Portas do Inferno. E no versículo seguinte: e eu te darei as chaves, aqui ó, no verso 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Irmãos, Jesus levou eles para o olho do furacão, para o caos, para mostrar para eles que as portas do inferno, não há potestade, não há inimigo, não há legião, não há o que possa se comparar, se levantar contra a igreja, que consiga prevalecer contra ela. Mas, irmãos, para isso, para que eles entendessem, eles precisaram ir para o olho do furacão, para o lugar mais temido da época. Então, igreja, o Senhor ele tem feito isso conosco nos últimos dias. O Senhor tem nos levado aonde muitas das vezes nos assusta, as situações que nos assustam, as situações que nos deixam sem perspectiva de futuro. Os irmãos têm visto como tem caminhado a economia do nosso país, a economia dos países vizinhos. E isso eu estou falando aqui não tem a ver com o governo, tem a ver com uma crise mundial. E a igreja, irmãos, nunca esteve tão unida na história dela, em toda a história. A igreja nunca esteve tão unida quanto nos momentos, nas épocas de crise. Quando a igreja mais era perseguida, aí sim que a igreja se unia, aí sim que a igreja buscava, aí sim que a igreja adorava. Então, irmãos, se as coisas começarem a apertar, isso é só um sinal para mim e para você de que Jesus está voltando, de que é momento de nós nos unirmos, de nós clamarmos ao Senhor, de nós não olharmos as circunstâncias, mas crer que o Senhor Jesus está conosco. Vamos olhar com bons olhos, independente da situação, independente do lugar onde eu e você esteja, independente da situação financeira que você estiver, independente do seu estado de saúde hoje. Nós cremos que nosso Deus é um Deus poderoso, nosso Deus é um Deus que cura, Ele liberta, Ele transforma vidas. Mas nossos olhos também são partes fundamentais do processo de Deus. Como eu e você tem olhado, como eu e você tem agradecido, o que nós temos perguntado aos céus? Você tem perguntado ao Senhor por que você está passando por isso, em tom de acusação? Ou você está perguntando a Deus, Senhor, o que eu devo aprender com isso? Senhor, aonde o Senhor vai me usar com isso que eu estou passando? Os irmãos estão vendo a diferença? A inversão. Você tem olhado com bons olhos? Ou você tem olhado com maus olhos? Nada para você está certo, o seu carro não é bom, a sua bicicleta não é boa, a sua casa não é boa, eu poderia ganhar mais, eu poderia estar mais magro, eu poderia estar mais gordo, eu poderia estar mais rico. Ou você tem olhado o Senhor com visão e gratidão? Aleluia! Gratidão, irmãos. Muito obrigado. O que eu tenho perguntado ao Senhor? Irmãos, isso tem falado, essa palavra falou comigo de uma forma tão tremenda, porque nós estamos indo para 1 mês e meio, quase ainda não completou 2 meses nessa congregação. E no meu primeiro mês aqui eu ficava, irmãos, por muitas vezes eu fiquei questionando ao Senhor, Senhor, por que eu vim parar aqui? Senhor, por que o Senhor nos mandou para cá? Senhor, por que tamanho é o levante? Senhor, por que tantos se levantam contra a tua obra? A obra não é minha, a obra é do Senhor. E ali o Senhor me fez lembrar, mesmo eu fazendo, irmãos, as perguntas mais, eu sabendo do que o Senhor tinha, do que o Senhor tem nesse lugar, porque é a promessa dele. Glória a Deus. O Senhor falou que esse lugar vai frutificar, o Senhor falou que essa obra vai crescer, o Senhor falou que haverá prosperidade de almas neste lugar. O Senhor já falou que milagres acontecerão neste lugar. E às vezes ainda assim nós duvidamos, irmãos, diante de Deus. Eu abri a minha palavra, abri a minha Bíblia, e o Senhor me levou lá em 1 Coríntios 16:9, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Irmãos,
que nós travamos diariamente é com quem? É com nós mesmos. Nós, muitas das vezes, nós somos o nosso maior adversário. Glória a Deus. E o Senhor, às vezes, Ele nos abre grandes portas, mas nós temos a cisma, o hábito de levantar dentro de nós mesmos um adversário para atrapalhar o que o Senhor Deus tem na minha e na sua vida. Os irmãos conseguem compreender. E sabe por quê? O que faz com que a gente chegue nisso, a levantar adversários dentro de nós? É a forma que eu e você olha, é a forma que eu e você vê as circunstâncias que estão ao nosso redor, é a forma que eu e você pergunta ao Senhor as coisas. Irmãos, nós temos que pôr nossa fé em ação, e isso basta. A nossa fé é o maior remédio contra o nosso maior vilão, que é nós mesmos. É nossa maior arma contra a ansiedade, contra a depressão. Porque o que é a ansiedade? É um excesso de futuro. É um excesso de futuro. A gente fica planejando, a gente fica, meu Deus, o que vai ser, o que vai acontecer. Isso é falta de fé, irmãos. É a gente deixar de crer no que Deus vai fazer. Isso é ansiedade. Porque se nós, a palavra do Senhor fala o quê? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, se eu e você lançamos ao Senhor usando a nossa fé, a nossa ansiedade vai embora. Glória a Deus. Aí você diz, mas irmão Marcos, é tão difícil usar a fé. Por quê? Dá o mesmo trabalho, mas você olhar com um olhar de bondade, você olhar com um olhar de esperança, do que você olhar com um olhar de desprezo, com um olhar de desânimo, com um olhar, dá o mesmo trabalho. Você não tem que fazer esforço nenhum a mais para olhar as coisas com um lado do bem, para olhar as coisas com uma visão de que tem esperança, de que vai. O que o apóstolo Paulo dizia na palavra? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que é trazer a memória? É olhar. A gente só traz para a nossa memória aquilo que nós buscamos enxergar, e nós buscamos compreender. Aleluia, Jesus, graças. Então, irmãos, o poder da transformação na nossa vida está no Senhor Jesus? Sim, mas grande parte também está em nós. Ele precisa começar em nós o processo de transformação. A palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 12. Eu acabei de lembrar, como é maravilhoso, né? O Senhor, Ele nos faz lembrar. Glória a Deus. Aleluia. 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é renovar o nosso entendimento, irmãos? É mudar a nossa forma de pensar, é mudar a nossa forma de ver as circunstâncias, as situações que acontecem ao nosso redor. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos, entenderam nessa noite o que o Senhor quis nos dizer? Aleluia, eu não vou me alongar. Meu Deus, já são 9:30, irmãos me perdoem. Mas eu quero que nós saiamos daqui nessa noite com a certeza de que aquilo que nós olhávamos até este momento, com um olhar de desânimo, de desprezo, com um olhar de meu Deus, não vai dar certo, não vai acontecer, nós saímos daqui nessa noite com a certeza, com a fé de que vai acontecer sim, o meu milagre vai chegar sim, o Senhor vai fazer sim, o Senhor vai restaurar sim, porque eu creio. E o meu Deus é fiel para fazer. Amém? Irmãos, se coloquem de pé nessa noite. Aleluia. Nós vamos estar orando ao Senhor. Você que sentiu no seu coração nessa noite que precisa de uma nova visão, que precisa que as escamas caem nos seus olhos, para você enxergar o que o Senhor tem feito de bom na sua vida. Você vem até a frente, nós vamos estar orando por você.
o Senhor tem algo especial. Se os meninos ministros puderem louvar, rapidinho, qualquer louvor, um louvor que prometo não estender muito, versão 9:33. Se você sentir no seu coração, nós vamos orar. E eu creio que nós vamos sair daqui com uma visão diferente. Nós vamos sair daqui com perguntas diferentes. E o céu vai nos responder de forma diferente. Amém? Você crê nessa noite? Aleluia. Obrigado, Jesus.